Pessoal, na segunda-feira, eu tinha parado aqui na forma de relevos, né? Nordestino, na página 162. Deixa eu só finalizar essa parte aqui, porque o relevo é importante para a gente entender essa região do Brasil, do Nordeste. Tá? Bom, o relevo da região geoeconômica nordestina brasileira é composto por uma pequena faixa de menor altitude na planície litorânea, seguida por áreas de maiores altitudes divididas entre planaltos e chapadas, com destaque para o Planalto de Borborema e as chapadas do Araripe e Diamantina. Já ouviram falar da Chapada Diamantina? Não. Planalto de Borborema? Não, né? Tá. Não. O que é uma chapada? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui para vocês entenderem. É um lugar plano, né? Tá compartilhando a minha tela? Tá. Tá, né? Ó. Chapada Diamantina. Ó, isso aqui é uma chapada. Ela é alta, né? Ó. Quem não sabe o que é uma chapada é isso aqui. Eu já fui, professor, em uma chapada. Fui na Chapada Diamantina já. Ó, para quem não Tinha sabe, um isso aqui camelo esculpido de pedra, professor. Era muito da hora. né? Ó. A Chapada Diamantina fica mais na região da Bahia, né? Pega uma parte do Nordeste, mas na Bahia se concentra mais ali. Ó, isso aqui é uma foto de uma chapada. Isso é uma chapada, tá? Um relevo bem diferenciado. E o que é um planalto? Eu tenho aqui o Planalto de Borborema. Planalto, né, ó. Essa imagem aqui consegue nos mostrar. Deixa eu colocar aqui num lugar mais... Oxe, não colou? Copiar. Colar. Não tá colando. Bom. Deixa eu ver se abre aqui. Vou pegar outra imagem. Essa daqui não funcionou. Ver se essa cola. Essa colou, mas vai ficar muito pequenininha. Mas dá para ver. Dá para ver, né, pessoal? Sim. Quando abrir. Bom, aqui, ó. Aqui é um planalto. Isso aqui é um planalto, tá? Planalto. O pessoal confunde muito com montanha, né? Mas não é. Montanha é acima de 4.000 metros de altura. Um planalto é um pouquinho mais do que 3.000 metros de altura. Tanto que o Brasil não tem montanhas, para vocês terem uma ideia. No Brasil temos apenas planaltos. O mais alto que podemos ter é planaltos, né? Partes muito altas, mas que não chega a ser uma montanha. Tá? O Brasil não tem isso, tá? Então, aqui, ó, temos o Oceano Atlântico e aqui eu tenho o litoral nordestino. Porém, eu tenho o Planalto de Borborema, que é um relevo que tem um destaque muito grande, né, no tipo de relevo do Nordeste, tá? E as Chapadas. Como a gente voltando aqui para a apostila, ó, a gente consegue observar aqui no mapa, ó, Chapada Diamantina, que fica nessa região aqui, ó, toda essa região aqui, ó, lugares mais altos, né, ó, e o Planalto de Borborema, que está aqui. Outra chapada, que tem uma outra chapada, ó, do Araripe,
E isso modifica muita coisa no Nordeste. Mas vou falar um pouquinho mais para frente, o porquê, tá? O relevo do complexo nordestino é fundamental para a organização especial dessa região brasileira, pois sua forma implica seus regimes climáticos e afeta a utilização do solo e a produção agrícola. Os tipos de relevo, às vezes, né, implicam um pouco aí, tanto na produção agrícola, né, a utilização do solo para essa produção, né? Suas áreas de maiores altitudes são utilizadas em diversos casos para marcar fronteiras estaduais. Planalto de Borborema é um exemplo deles, né? Planalto de Borborema, ou Serra da Borborema, consiste em uma elevação localizada na parte oriental dos estados nordestinos, abrangendo o Rio Grande do Norte, a Paraíba, Pernambuco e Alagoas. Seu relevo apresenta elevações descontinuadas. Gente, quem está com o áudio ligado aí? Professor, eu posso fazer uma pergunta? É, é esse planalto aí que, tipo, tem. Não sei se é verdade, mas tem gente que fala que não deixa seco porque tem umas montanhas que não deixam passar a nuvem que vem do Oriente pra chover. Aí ela bate na montanha e volta. Sim. É esse planalto? É Planalto, mas não é montanha. Vocês não podem usar o termo montanha, não temos montanha. Esse dia eu assisti o jornal e vi uma jornalista falando montanhas do Brasil. Eu falei, nossa, mas o Brasil não tem montanhas. Nós não temos montanhas. Porque se tivéssemos montanhas, pessoal, nós teríamos, né, montanhas com pontas de neve. Ó, aqui, ó. Olha a diferença de uma montanha. Isso aqui é uma montanha. Ó. Isso são montanhas. Isso aqui é uma montanha. Isso é uma montanha, né? E normalmente não é regra, tá? Se a montanha for muito alta, né? Ela tem neve na ponta, né? O Brasil não tem Por montanhas. causa das placas tectônicas, né? Que Sim. elas se chocam. O Brasil já teve, mas a sua formação geológica, as montanhas que tinha no Brasil foi se transformando em relevo. Isso aqui é uma montanha. O Brasil não tem isso aqui, olha isso aqui, ó. Você imagina onde? Na Já Bolívia. teve terremoto no Ó. Brasil, professor? Quê? Já teve terremoto no Brasil? Não, o Brasil não tem terremoto porque estamos bem em cima de uma placa tectônica. Ó, onde o Cristo fica, lá no Rio de Janeiro, não é uma montanha, é um morro. Morro é diferente de montanha, pela altura, né? Então, o Brasil não tem montanhas, tá? Mas o que você falou, Bruno, é isso mesmo, tá? Mas eu vou falar mais um pouquinho disso para frente. Seu relevo apresenta elevações descontínuas, né, que surgem destacadas no seu retorno, em cerca de 400 quilômetros de comprimento, tá? No sentido longitudinal, e elevações que podem chegar a cerca de 1.000 metros, né, de altitude em relação ao nível do mar. O Planalto da Borborema marca a transição entre a área costeira, né, de grande umidade, e a região semiárida do sertão, servindo como barreira natural à umidade. É o que você falou aí, Bruno. Devido à sua elevação, nossa região também é possível encontrar locais com clima mais ameno, classificando como tropical de altitude, como é o caso do município de Garanhuns, em Pernambuco, que apresenta temperaturas médias anual de 20 graus, tá? Então, o Planalto de Borborema, só para a gente poder entender, é que eu queria aquela imagem aqui, que ela mostrava bem melhor, mas tudo bem. Tem uma outra aqui. Ó, vou pegar essa daqui que acho que dá para explicar. Deixa eu colocar lá no slide. Olha o que acontece. Quando falamos de sertão nordestino, é a parte mais seca do nosso país. Ó, sertão nordestino.
Vamos ver umas imagens só para a gente poder associar. Isso aqui é uma imagem do sertão nordestino. Olha isso aqui. Semiárido, né? Seco. Semisseco, né? Sem chuva, sem umidade. Sertão do Nordeste. Vocês já devem ter visto muitas imagens assim, né? O cacto, né? Que é o símbolo, né? De lugares secos, né? Representa aí. Mas por que essa região é tão seca, né? Comparando o resto do país, sendo que o Brasil é um país totalmente hidrográfico, é um país que tem muita água. Simplesmente por causa disso aqui, ó. O que acontece? Temos aqui a umidade. Quando a região não tem umidade, ela vai ser uma região seca, isso é natural, mesmo estando numa localização boa. Porque o sertão nordestino, ele está bem próximo, de uma certa forma, do mar, né? E da floresta amazônica também. Mas ele não recebe umidade nem do mar e nem da floresta amazônica. Deixa eu falar primeiro aqui do Planalto de Borborema, que é o que impede a umidade do mar, tá? De entrar mais para o interior do Nordeste. Por exemplo, temos aqui o oceano, ciclo da água. A água passa por um processo de evaporação. Esse processo de evaporação se transforma em nuvens, tá? Que vai sofrer um processo de condensação. Os ventos vão trazer essas nuvens, que é água, né? Que é a umidade, para o continente. Essa água, né, essas nuvens cheias de água, né, de partículas de água, vai vir para o continente até chegar o momento de precipitação, que é o quê? Chuva, né? Mas o que acontece aqui com o Planalto de Borborema? O Planalto de Borborema é como se fosse uma barreira natural, é uma barreira natural. Ele impede, tá, que a umidade que vem do mar entre mais para o continente. Como, ó, essa imagem aqui a gente consegue observar, né, ó. A nuvem aqui, né, a água, a umidade está aqui, mas quando chega no Planalto, fica só no Planalto. Então, as partes que estão beneficiadas são as partes litorâneas. O interior do Nordeste não é beneficiado. Essa imagem aqui que eu queria mostrar para vocês, que eu gostei dela aqui, ó. Daqui acho que dá para vocês enxergarem ela, né? Consegue? Consegue? Sim. Tá? Então, vou usar ela aqui, ó. Aqui é a mesma coisa parecida com aquela imagem aqui do slide, ó. Mas eu quis mostrar essa daqui por quê? Professor, nenhuma umidade passa pelo Planalto? Passa. Não quer dizer que não passe umidade pelo Planalto, mas é só uma pequena quantidade. É uma pequena quantidade que fica mais aqui do outro lado do Planalto. A região do sertão mesmo já não é beneficiada. É o que acontece com isso aqui. Deu para entender? Professor, mas e a umidade da Amazônia? Porque se a gente for pegar um mapa do Brasil, a gente percebe que a região do Nordeste, ó, o Nordeste está aqui, está perto da Amazônia também, não tem muita umidade que vem de lá, tem umidade, mas os ventos não sopram para a região do sertão, sopram para a região do Sudeste. Se a gente observar aqui, ó, massas de ar do Brasil. Deixa eu pegar essa daqui. No massas de ar do Brasil. Aqui. Vou pegar essa imagem aqui que dá para explicar tanto no verão como no inverno, tá? Então, o Nordeste está aqui, ó, região mais seca do Brasil. Ok? Durante o ano, essa região não recebe quase nada de umidade, porque a umidade que vem do mar não consegue chegar no sertão por causa do Planalto de Borborema e as chapadas. Já do outro lado, a umidade da Amazônia não chega o suficiente aqui na região do Nordeste, porque os ventos sopram mais para a região do Sudeste. Essa outra imagem aqui a gente consegue observar, ó, aqui são as massas de ar que o Brasil possui. O Brasil possui 5 massas de ar. Cada cor aqui representa uma massa de ar, tá? Professor Amazônia, a Amazônia está indo mais para o norte, vindo para o Sudeste e indo para o Nordeste. Mas quando chega aqui, ó, essa umidade para, não é o suficiente, não chega, os ventos sopram. É a mesma coisa quando você liga o ventilador. Quando você liga o ventilador na casa de vocês, vocês deixam no lugar.
o vento que vai sair do ventilador vai chegar até um certo momento, vai chegar até um certo lugar da casa. Por exemplo, se você coloca o ventilador no fundo do seu quarto, quando você está na porta do seu quarto, provavelmente você não consegue sentir o vento vindo direto do ventilador, porque a velocidade vai diminuindo, certo? Certo? Certo. É quando você assopra. Se você fazer uma experiência depois, pega uma coisinha leve, um pedacinho de papel e assopra. O papel ele vai chegar até um certo lugar, mas ele não vai ir até longe, porque o seu vento, né, o seu assopro, né, não vai ser o suficiente para levar o papel durante muito, muito, muito tempo, né, para algum lugar. É a mesma coisa que os ventos. Os ventos da Amazônia e do oceano sopram para o continente e para a região do Nordeste, mas não chega, né, a quantidade certa de umidade para fazer que o sertão deixe de ser sertão, tá? Então, cria assim essa barreira. Agora não, São Paulo, vocês viram, né? São Paulo tem uma temperatura agradável, de uma certa forma. É muito quente na cidade por causa da poluição, né? Mas a região de São Paulo, do Sudeste, é uma região que recebe várias massas de ar, né? Massas de ar do Sul, que vem do Polo Sul, no inverno, massas de ar do Atlântico, massas de ar da Amazônia, né? Então, a nossa temperatura já é uma temperatura mais agradável. Por exemplo, ontem, segundo e ontem, choveu muito, né? Vocês viram a imagem, né? Nossa, choveu muito, professor. Essa Tava imagem alagando aqui, em vários. essa imagem aqui me assustou, gente. Quando eu vi na TV, olha isso aqui, como conseguiram deixar assim? Achou a força da natureza, né? Um carro em cima do outro dentro de um córrego. Incrível, né? Choveu Meu muito. Deus. Essa foto aqui foi o quê? Foi segunda-feira, essa daqui. Que eu vi na televisão. Essa daqui eu não sei quando foi. Mas olha aqui, ó. Por um carro ficar assim, porque a água aumentou muito. E o carro foi boiando até ficar, né? Essa aqui eu não sei se foi dessa semana. Mas tudo em São Paulo, ó. Porque é uma região que chove bastante, diferente do Nordeste, né? Da região do sertão do Nordeste, que não chove, tá? Deu para entender o Planalto de Borborema? Que é um dos mais, né? Chapada Diamantina, né? Também tem quase o mesmo processo aí, né? Consiste em uma região de relevo, de altitude, e tem mais de 40 mil quilômetros de extensão, é muito grande. Está localizada no centro da Bahia, sendo uma importante formação de relevo local, com o seu ponto mais alto do pico do Barbado, a 200.033 metros de altitude com relação ao nível do mar. Ela integra a Serra do Espinhaço. Devido à sua elevada altitude, esse Professor, grande complexo, para só um pouquinho, Bruno, esse grande complexo de chapadas localiza-se junto às diversas nascentes importantes de rios que cortam o estado, como é o caso dos rios Paraguaçu, Jacuípe e das Contas, nessa região aqui, ó. Fica mais na Bahia, a Chapada Diamantina é mais localizada na Bahia. Oi, Bruno. Bruno? professor, tipo, é muito bonito ver lá de cima, professor. Quando eu fui, era assim, eu fui num monte do Pai Inácio. Ah, Foi na Chapada Diamantina também, né? Fui nos dois. Pra gente ir, a gente tem que ir em uma caverna muito da hora, professor. são grutas, né, que tem na Tinha região. umas. É, Isso. aí Bom, tinha umas. Sabe, aquelas pinturas rupestres nas paredes? Então, é muito legal. Se tiver oportunidade, vai, professor, é muito legal. pode deixar. Eu fui para a Bahia umas 3, 4 vezes, mas nunca fui na Chapada da Diamantina. Bom, o outro módulo, aqui, pessoal, já peguei os pontos principais que a gente ia falar, tá? Planalto de Borborema, que é um essencial para a gente poder entender o próximo módulo, tá? O próximo módulo é sobre as sub-regiões do Nordeste. O Nordeste é dividido em 4 sub-regiões, tá? Segundo esse mapa aqui, temos a Zona da Mata, que fica na região litorânea do Nordeste, tá? Depois temos a região do Agreste, ok? Temos o sertão, que é toda essa parte aqui em amarelo,
e depois o meio norte. São 4 regiões que o Nordeste é dividido, isso por questões climáticas, tá? O Planalto de Borborema está bem aqui, ó. Tanto as Chapadas, né, ó, e o Planalto de Borborema está entre a Zona da Mata e o Agreste. A Zona da Mata é uma região, né, onde tem as principais capitais do Nordeste, né? Está localizadas aqui. É uma grande, tem uma grande força urbana nessas regiões. Porém, é uma região muito rica, tá? Por causa da umidade, tá? Uma região muito rica em umidade, porque recebe umidade diária que vem do mar, do Oceano Atlântico, né? Tanto que no Nordeste chove todos os dias, nessas regiões aqui, ó, da Zona da Mata. Se vocês assistirem o jornal hoje, quem assistiu ontem, quem assistiu hoje, ou quem assistir amanhã, vocês vão ver que o Nordeste sempre está chovendo. São chuvas rápidas. É uma região que chove muito, porque é uma região que está próxima da linha do Equador, né? Então, é uma região muito quente. E como é uma região que está, né, é uma região costeira, né? Automaticamente recebe umidade do mar o tempo todo. Então, formações de nuvens, né? É diária na região da Zona da Mata, no Nordeste. Então, chove lá toda hora, né? Mas não é óbvio que tem chuvas fortes, né? Mas são chuvas rápidas, passageiras, né? Chuvas de verão, porque o Nordeste sempre está no momento de verão, né? Seja inverno, seja verão, é sempre quente naquela região, tá? O sertão é a região mais extensa, né? Do Nordeste, porque não recebe umidade. É uma região que não tem muita umidade, por isso que é seca, semiárido, né? Não é desértico, tá, gente? Nunca use o termo desértico para o sertão nordestino. Porque desértico é o deserto do Atacama, deserto do Saara, deserto de Gobi, na China, de Gobi, né? Mas aqui no Brasil não temos deserto, temos uma região semiárida, que é semisseco, próximo do deserto, mas não chega a ser um deserto, tá? Assim, o Nordeste pode ser subdividido em 4 sub-regiões que influenciam, né, de maneira indireta a ocupação humana, natural e econômica da região, que eu já falei aqui, tá? Zona da Mata, Agreste, Sertão e Meio Norte, tá? Cada um com a sua característica. A grande influência de divisão sub-regional do Nordeste está pautada nas dinâmicas naturais, como o relevo, vegetação e o clima, que podem facilitar ou dificultar condições para a ocupação humana. O fator climático é muito importante para a ocupação da região, uma vez que o Nordeste está localizado em áreas de baixas latitudes e recebe intensa radiação solar, fazendo suas médias de temperaturas anuais serem bastante elevadas. Esses altos valores influenciam diretamente a produção agrícola desde o início de sua ocupação, sendo mais propícios a culturas tropicais. Já o relevo funcionava, ou funciona, como barreira natural. Apesar de sua proximidade com o litoral, a presença de áreas de maiores altitudes, próximas a regiões costeiras, dificulta a penetração de umidade e chuvas nas regiões mais interiores do Nordeste, criando ambientes bastante diferentes nas áreas litorâneas e continentais. Aqui mais uma imagem para a gente poder entender, né? Olha aqui, ó, essa linha aqui, ó, vai desde o Nordeste até a região do Norte, né? Ó, litoral, Planalto de Borborema, depressão do Rio São Francisco, Chapadas. Então, essa região aqui é óbvio que vai ser uma região mais seca, né? Porque não recebe nem umidade que vem do oceano para o interior e nem da Amazônia. Ok? Ó, chega a quase 3.000 metros de altura algumas partes do Planalto. Gente, 3.000 metros de altura em comparação ao nível do mar. É muito alto, né? A diversidade de vegetação na região, que é formada por Mata Atlântica, a Mata Atlântica que está nessa região aqui, né, ó, igual aqui no Sudeste também, que é formada por Mata Atlântica, Caatinga, Mata dos Cocais, mangues, né, vegetação de dunas e áreas do Cerrado, proporciona a variedade de espécies que foram e ainda são importantes para o uso e ocupação do solo. Dessa forma, essas 4 regiões podem ser divididas em 2 principais e em 2 de transição. As regiões são litorânea, que é a zona da mata, marcada por altas temperaturas e grandes valores de chuvas e umidade, como eu já disse, e o interior, no caso sertão, marcado por altas temperaturas e poucas chuvas. Então, essa região aqui que a gente divide em 4, se a gente for dividir ela em 2 partes, uma, que é o litoral, que é mais úmido, tem mais chuva, altas temperaturas, né, agradáveis, e
o sertão. Pouca umidade, pouca chuva e altas temperaturas, né? Não tão agradáveis, no caso, né? Aqui a gente consegue observar nessa imagem, ó, Recife. Se eu falar Recife e Petrolina, aonde está cada uma delas? Recife se encontra em qual parte dessas regiões principais aqui? E Petrolina se encontra em qual delas? Litorânea ou interior? O que vocês acham aí? Recife fica litorânea e Petrolina fica no interior. Interior? Isso está nítido, né? Porque esse climograma aqui, a gente consegue observar, né? As temperaturas, ok? Que está representado aqui nessa linha azul. E essas colunas aqui, nessas barras aqui em laranja, é a quantidade de chuvas durante o mês, durante o ano, né? Então a gente percebe que Recife chove mais, ok? E tem umas temperaturas bem agradáveis o ano todo, diferente de Petrolina, que chove pouco, quase o ano inteiro, somente alguns meses aqui, né? No mês de março, que tem uma alta quantidade de chuva, né? Mas é bem pouca, comparando o resto do ano, né? E tem altas temperaturas no verão e baixas temperaturas no inverno. Por que o sertão tem baixas temperaturas? Por causa da umidade. Vocês já ouviram falar que em lugares que não tem umidade, isso acontece muito em lugares desérticos, durante o dia é muito quente e durante a noite é muito frio? Isso acontece porque não tem umidade. Se não tem umidade, vai ser quente durante o dia, muito quente, muito, e vai ser bem frio durante a noite. Então, no inverno, que não tem umidade nenhuma mesmo no sertão nordestino, as temperaturas ficam bem abaixo dos 23 graus em alguns dias. Incrível, né? Se você for para o sertão, você vai pegar frio no inverno. Ó, que diferente. As duas sub-regiões consideradas de transição são Agreste, que é uma de transição, né? Entre a zona da mata para o sertão, que está localizado na transição entre as áreas de alta e baixa umidade, e o meio norte, que consiste na transição entre ambiente semiárido e ambiente amazônico. Porque a região do meio norte está aqui, ó. Meio norte, essa região aqui, ó. Aqui do lado já é a região amazônica. Então, tanto a região do meio norte como o agreste são regiões de transição. Porque aqui, ó, aqui é muito úmido e aqui muito seco. O agreste está entre os dois. Então, o agreste não é nem tão úmido, mas também não é tão seco. O agreste está ali no meio, ele é um pouquinho de cada. A mesma coisa aqui o meio norte, que não é nem tão seco por estar bem próximo do sertão, mas também não é tão amazônico, né, por estar na floresta amazônica. Mas tem uma característica bem favorável para a região. Ok? Diferente da zona da mata, que é esse tipo de clima mesmo, da região, e o sertão, que é aquele clima mesmo do sertão. Ok? Aqui a gente consegue comparar, né, ó, Campina Grande e Teresina, tá? Campina Grande seria o quê? Qual região vocês acham que é? Do agreste ou do meio norte? E Teresina, do agreste ou do meio norte? Ah, professor, não sei não. Ó, o nome está aqui, né? Ó, aqui é da região Campina Grande, é a região do agreste, tá? Fica lá na Paraíba. E Teresina já é do meio norte. O que a gente consegue observar aqui, né? Que em Campina Grande eu tenho chuvas, né? Bem controladas do ano todo. No final do ano, que é o verão, né? As chuvas diminuem um pouco, mas as temperaturas permanecem praticamente iguais. Já em Teresina, as chuvas fortes são no verão. No inverno diminui um pouco, porque é normal. O nosso inverno no Brasil, ou em qualquer outro lugar, né? O inverno é mais seco em todo lugar, então não tem tanta umidade. É muito difícil a gente ver chuva no inverno, né? E tem altas temperaturas, tá? Ok? Bom, zona da mata, né, no Nordeste, né? Corresponde a uma estreita faixa litorânea que adentra o continente por cerca de 200 quilômetros, marcada pela influência oceânica e estende-se até o Rio Grande do Norte, ao sul da Bahia. É a sub-região mais populosa do Nordeste, onde estão concentrados os maiores centros urbanos e metropolitanos da região. Como a gente já viu aqui, né? Ó, as principais capitais, né, estão na zona da mata. Salvador, Bahia,
Aracaju, Sergipe, Maceió, Alagoas, Recife, Pernambuco, João Pessoa, Paraíba, Natal, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul não, Rio Grande do Norte, né? Estão aqui Fortaleza, Ceará, São Luís, no Maranhão, tá? Então, são regiões aqui que, óbvio, a população vai ser bem maior, porque está concentrada, né, mais na zona da mata. A maior parte das capitais dos estados do Nordeste está localizado nas áreas litorâneas que compõem a zona da mata. Somente o Piauí tem sua capital Teresina mais ao interior, destacando a importância do litoral para essa região brasileira. Aqui, ó, Teresina é a única capital do Nordeste que está, ó, no interior. Aqui, ó, Teresina, capital do Piauí. As outras capitais são todas no interior, ó. Interior não, desculpa. As outras capitais são todas do litoral. A presença das maiores cidades do Nordeste da Zona da Mata faz essa sub-região ter grande contraste social, com a presença de áreas de alto padrão e locais empobrecidos e com grande ausência de infraestrutura básica, além do crescente aumento de problemas urbanos e ambientais, como a ocupação e urbanização dos manguezais. Essa imagem aqui, ó, Salvador, na Bahia, tá? Contrastes urbanos de prédios de alto padrão, quer dizer, prédios de luxo, né? Residenciais de luxo, e de áreas com falta de infraestrutura básica na cidade de Salvador, as comunidades, favelas. Tem até um extra aqui, né? Ó, supermercado. Lembra um pouco o Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro que você vê, né? Você vai para o Rio de Janeiro, você vê um bairro nobre e do lado uma comunidade, uma favela do lado, né? Em Salvador é bem parecido também. Devido à grande presença de umidade vinda do Oceano Atlântico, a zona da mata apresenta áreas de solo com grande fertilidade, tornando essa região também economicamente muito importante para a produção agrícola. A zona da mata nordestina também pode ser dividida em 3 áreas, classificadas de acordo com sua exploração econômica tradicional. Zona da mata açucareira, isso por causa da questão do açúcar no período de colonização do Brasil. Zona da mata cacaueira, por causa do cacau. E o recôncavo baiano, tá? Que é uma região mais industrializada da zona da mata. Tá? Então, temos na zona da mata a parte da produção de açúcar, a produção do cacau e o recôncavo baiano, que é uma região de um polo industrial grande. Tá? Bom, tranquilo aqui, por enquanto? Sim. Sim. Esse módulo aqui é um pouquinho grande, porque vai falar das 4 sub-regiões do Nordeste. Então, eu vou parar aqui, tá? E a gente já vai acabar a aula. Parei na região, na parte da cana-de-açúcar, que vai ser o primeiro dessas 3, né, áreas de exploração econômica do Nordeste, né, da zona da mata especificamente, tá? Aí eu falo um pouquinho da cana-de-açúcar na segunda-feira, tá? E finalizo esse módulo aqui. Para casa, pessoal, eu quero que vocês façam esse módulo aqui que eu passei na segunda, finalizei ele hoje, tá? Tá certo. Opa, peraí. Ok, professor. Peraí que eu vou colocar aqui, ó. Vou abrir como aula 19. Ok? Aí para domingo, porque na segunda eu já finalizo o outro e a gente faz a correção depois, quando finalizar toda essa parte. Então já postei aí a atividade para vocês. Hoje é quarta, né? Dia de postar a atividade. Pessoal, não esqueça do trabalho, tá? Vocês têm um trabalho para entregar até o dia 25, que é a primeira parte do trabalho do 4º bimestre, tá bom? Alguém aqui já entregou? Deixa eu ver quem entregou. Eduardo. Ok? Alguém tem alguma dúvida? Não? Se tiver, pergunte agora. Não? Então tá bom. Deixa eu só ver quem está na aula. Eu tô aqui, professor. Ai, eu tô... Bem, eu, Gustavo. Alexandre. Aqui. Bruno tá aí.
Pessoal, desliga o áudio aí só para eu fazer a Eu. chamada. Eduardo, tá aí que ele entrou. Gabriel? Não? Giovana? Gabriel tá? Tá lá no chat? Ele escreveu no chat? A Sofia escreveu que tá aí, Bruno. Não, eu tô no Gabriel. Gabriel escreveu no chat? Eu olho Não. aqui. Giovana? Tô aqui. Ok. Gustavo? Tô aqui, professor. Lucas? Aqui, professor. Matheus? Rafael? Aqui, professor. Sofia? Sofia escreveu no chat, né? Júlio? Júlio e Nicole. Nicole Aqui. tá aí. Então tá. Então quem faltou foi Gabriel, Lucas não, Matheus e Júlio. Os demais estão presentes. Então, ok, pessoal. Se cuidem, tá? Até semana que vem. E a gente vai se falando. Tá bom? Tchau. Tá, professor? Tchau.